Olá, meus amigos do canal Rodo Iniciante, sejam bem-vindos a mais um vídeo de atualização do IRB, meus amigos. E hoje, IRBR3 não decepcionou, foi a terceira maior alta do Ibovespa hoje, perdendo apenas para as ações da Magazine Luiza e Via. E hoje foi um dia bem aquecido, meus amigos. Último pregão após o fim da campanha, né? O último pregão antes das eleições e o mercado ligou 220 e Bovespa fechou com uma alta de mais de 2% e índice futuro tá na mesma pegada, chegou a subir ali 2,5 e agora tá na faixa dos 2%. O dólar, por sua vez, ele parecia que ia despencar hoje. Chegou a bater lá nos 5,36 na mínima do dia, máxima nos 5,46 e não foi para um canto nem para o outro. Ele está operando mais ou menos na região que ficou ontem, na verdade, ao longo dessa semana toda, na faixa dos 5,40. No momento que eu estou gravando, está negociando em 5,43. Então, o mercado hoje estava bem otimista. Vale, por exemplo, subiu aqui 5%. Os bancos tiveram aqui um dia de alta, uns mais fortes, outros mais fracos. E Petrobras, ó, o Banco do Brasil subiu 0,5% hoje. Vamos ver Petro. Ah, Pet... Petro não, Petrobras. Petro 4, ó, Petrobras, ativo com boa liquidez, subindo hoje 1,67%. Chegou a subir mais, mas deu uma recuada. O importante é que o IRB aqui, ó, veio rompendo, tentando se afastar ali dos R$ 1. E o que chama atenção, meus amigos, é que apesar de ter sido uma alta percentualmente elevada, quase 9%, não tivemos um aumento de volume, certo? Média de negociação estava lá nos 90 milhões e hoje movimentamos 43 milhões, ou seja, menos da metade da média de negociação. Agora, o que é que nós temos que esperar aqui? Continuidade desse movimento, certo? O que é que nós tivemos aqui de notícias hoje relacionadas ao IRB para essa alta aqui? Nada de nada de nada, meus amigos. O IRB aqui, ele ainda bem que se contaminou, que se contagiou com o bom humor do mercado. Hoje foram divulgadas informações sobre o déficit primário aqui. Tivemos a subida, então as contas ficaram aqui um cadinho mais apertadas. Teve uma alta de 0,5 pontos percentuais e a dívida líquida do setor público agora ultrapassa 58% do PIB. Taxa de desemprego, aqui referente ao mês de agosto, ficou em 8,9%, em linha com o que o mercado esperava, e é a menor taxa de desemprego desde dezembro de 2015. E na parte internacional, como é que foi lá fora? Olha, lá fora foi mais um dia de queda. Hoje o nosso mercado ele se descolou lá dos Estados Unidos. Ó. S&P 500 caindo 1,5% e João 1,7%. Nos índices futuros lá dos Estados Unidos, deixa eu ver aqui. Índices ainda estão rolando aqui, ó. A pancadeira tá comendo. João caindo 1,5%, Nasdaq também, e S&P 500 1,3%. Se aparecer algum barulho aí no fundo, são alguns carros aqui fazendo campanha, né? Já que os candidatos estão na reta final aí, querendo arrancar aqueles votos nos últimos capítulos. E em Minas Gerais, no IRB não temos nenhuma novidade, meus amigos. A luta para fugir aqui do R$ 1 continua. Hoje fizemos aqui realmente um passo muito importante, que foi a fuga da região do R$ 1. Percebam que anteriormente o IRB ele estava assim, ó. Ele estava lateral, né? Entre essas duas faixas. Par de cima, região do 1,30 e par de baixo aqui, região do 1,10. Ontem foi batendo R$ 1, rompendo R$ 1. Já miraria ali a região dos 90, hoje deu uma reação influenciada pelo mercado. O que é que nós temos que ver aqui? Na minha opinião, claro. Na minha opinião, nós temos que ver reação do mercado. O que isso significa? Aumento de volume demonstra interesse naquele papel. Se o volume estiver alto e a queda estiver acontecendo, demonstra interesse para derrubar aquele papel. Volume alto com alta, aí é bom, mostra aqui interesse no papel. Não foi o que tivemos hoje, certo? Qual é o meu medo aqui? O meu medo é que hoje tenha sido um fechamento de posições vendidas ali no R$ 1, próximo do R$ 1,
para eles pegarem aqui no 1,10 e baterem para levar lá para os 90 centavos. Tem como saber se foi isso? Não, não tem. Por isso que ficar de olho aqui para ver se o IRB vai conseguir romper, ó, na minha opinião, certo? Na minha opinião, ele ganha força aqui, ó, acima desse topo anterior. R$ 1,16. R$ 1,16 tem defesa vendida ali, modo escape. Porque, ó, vejam, o papel estava aqui numa grande região de suporte e resistência. Suporte aqui no 1,10, resistência lá no 1,30. E tinha uma região intermediária, ó, suporte no 1,17, 1,16 e resistência ali na região do 1,30. Então, como perdeu esse suporte, passa a ser resistência. Então, lá vai ter defesa dos vendidos. E eles vão fazer de tudo para afastar o preço do 1,30. Também podemos observar o preço dos aluguéis. Ó. Como é que está a situação dos aluguéis do IRB atualizados até a data de ontem. Ó. IRB ontem estava em R$ 1,29 o preço médio dos vendidos. Então veja que está acontecendo aquilo, né? Aos pouquinhos, devagarzinho, os vendidos estão baixando seu preço médio. No início da semana estava 1,34, agora está 1,29. Quantidade de aluguéis ficou aqui estável, por volta dos 75 milhões. Então, em relação a isso, não tivemos nenhuma mudança significativa. Quantidade de contratos de aluguéis nem aumentou muito, nem diminuiu muito. E a taxa do aluguel, ó, estagnou aqui. Isso aqui é positivo também. 4 pregões consecutivos em R$ 1, R$ 1 não, 1,28% ao ano. Isso mostra aqui estabilidade. Agora, qual a questão? Para aqueles níveis de aluguéis tão baixos, as ações, na minha opinião, era para estar demonstrando aqui uma força maior, certo? Mas vamos ver na segunda se eles dão aí uma aceleradazinha. Lembrando que assim como hoje foi o último pregão antes das eleições, segunda-feira será o primeiro. Então podemos esperar a pancadaria. Ó, esses aqui, ó, geralmente Goldman, JP Morgan, eles estavam operando vendido. Ó. Veja que hoje eles compraram. Ó. O BS comprou aqui 4 milhões, quase 5 milhões de papéis. Bradesco 2 milhões e 700, Morgan 2 milhões e 200, Ideal 2 milhões, Goldman 238 mil papéis. Os outros foram menores. E na venda hoje, ó, vamos ver quem vendeu. Quem vendeu hoje? Ativa 4 milhões e meio, Morgan 2 milhões, BTG e Itaú 1 milhão e meio e XP 1 milhão e 200. Vamos ver as maiores ordens do dia. Ordens aqui. Ó, veja como hoje foi um dia de agressão. A agressão maior foi na compra, ó. Muito bom. Será que estamos aqui diante de uma reversão, possível reversão de tendência no IRB? Por enquanto ainda não temos elementos suficientes, certo? Mas pode sim ser o início de alguma reação compradora. Hoje a pressão compradora foi de 61% contra 39% dos vendedores. Muito bom. Ordens. As ordens maiores foram essas daqui. Tivemos ordens espalhadas ao longo do dia. Até meio-dia foram apenas 4 ordens. 3 compradas e uma vendedora. Maior ordem do dia na compra foi aqui 1 milhão e meio de papéis. E na venda, deixa eu ver. E na venda, 830 mil papéis. Então veja que quando chegou ali na região do R$ 1, ó, R$ 1,02, começaram a entrar as ordens grandes de compra. Essa ordem de 1 milhão e meio, ó, 1 milhão e meio de papéis lá. O que nós temos que observar? Justamente aquilo que eu falei antes. Se ao chegar, porque os vendidos eles estavam derrubando o preço, né? Opa, vou tirar aqui. Botar este aqui, pronto. Os vendidos, eles estavam derrubando o preço. E chegou aqui nessa região de R$ 1. Como é que você fecha a posição de venda? Com compras, certo? Então muitas vezes você está vendo aqui compra, mas na verdade estão fechando posições vendidas. O que que nós queremos ver agora? Mostrar volume forte e o preço subindo. Demonstrando que os grandes estão abrindo posições de compra para elevar o preço até mais para cima, certo? No curto prazo, IRB continua operando abaixo de todas as médias. Essa médiazinha branca aqui é a média de 9 períodos. Veja que na última vez que tocou na média de 9 períodos, ali no 1,24, papel caiu
e agora a média de 9 está justamente aqui, ó. Vamos ver se vai deixar algo mais ou menos assim, rompendo e operando acima das médias, ou os vendidos vão dar uma encarcada mais para baixo. A nós, pobre sardinha, só nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos e traçar nossas estratégias. Não existe estratégia errada, não existe estratégia certa. O importante é você compreender que o papel passa por uma situação delicada e que no momento ele é um investimento com riscos adicionais do que uma empresa sólida, uma empresa que distribui dividendos com recorrência e uma empresa que tem a confiança do mercado. No caso do IRB, ela não tem essa confiança. E os últimos resultados, que era para falar assim, olha, nós estamos agora uma empresa diferente, mostrando aqui nossos resultados. Somos uma empresa realmente que dá retorno para os nossos acionistas. Nós não tivemos isso, pelo contrário. Os últimos resultados só nos mostraram que a companhia está numa situação bem complicada. Mas, se você acredita na companhia, ela nunca esteve tão barata aí em todo o seu tempo.